o professor Márcio e vamos dar início a mais uma correção da nossa lista de exercícios da semana 4, PET 1, terceiro ano do ensino médio, ok? Então vamos juntos. Primeiro exercício, vamos lá. O primeiro exercício diz assim, veja só. O sólido A, B, C, D, E, F, G, H, I, então está a marcação dos pontos do sólido, né? Possui quantos vértices, quantas arestas e quantas faces? Ok, tranquilo. Então foi dado o sólido com os seus vértices, né? E pede para a gente marcar. Aliás, antes de marcar, vamos separar, vamos contar quantos que ele tem. Perfeito? Olha só, vamos chamar V de vértice. Quantos vértices esse sólido tem? Os vértices, para a gente, são esses cantinhos, esses início de segmento, ok? Então vamos contar quantos são. Partindo do A. 1, 2, 3, 4, já foram 4, 5, 6, 7, 8, 9 vértices. Então tá, 9 vértices. De acordo com as minhas respostas, todos são 9. Então até agora eu não eliminei nenhuma letra. Agora vamos passar para as nossas arestas. Vamos chamar A de aresta. Quantas arestas são? As arestas são esses segmentos. Vamos contar então quantos que a gente tem? Vamos lá, quantas arestas? Ó, vamos marcando, tá? 1, 2, 3, 4, ok? 5, 6, 7, 8, 9. Ainda tenho esta 10, 11, 12, 13, 14, 15 arestas. Então eu tenho 15. Onde eu tenho 15? Ó, 16 está descartado. Veja só, 15 aresta, ok. 16 aresta, descartada. Então nós estamos entre 9 vértices, 15 arestas e agora está em faces. 7 ou 8 faces. Vamos ver quantas faces tem? Vamos contar então, ok? Vamos marcando. A face então são essas laterais, vamos dizer assim, ok? Quantas que eu tenho? Olha só. Uma, tá? Aqui em cima, 2, esse plano, né? Então essas faces são esses planos. 2. Esse plano aqui, na lateral, 3. Outro plano que desce aqui, ó, 3, 4. Perfeito? Vamos imaginar aqui por baixo, aqui, ó, separando aqui. Então eu tenho 5, já tenho 5. Observe que ele está formando, ó, nesse sentido aqui, esse pontilhado. Então eu tenho 2, 5, 6, 7, ok? 7. Vamos ver se tem mais algum. Ah, aqui nós temos, quer ver? 7. Faltou mais algum? Ah, temos esse aqui, ó. Essa parte por dentro aqui, ó. Essa parte aqui. 8. Ou seja, essa aqui está pontilhada aqui, ó. 8. 8 faces. Então, 8 faces significa letra B. Então, eu tenho face, 8 faces. Então, recapitulando, vértice são esses pontos, ou seja, é a união dos segmentos, onde nasce o segmento, os cantinhos. A minha aresta são minhas linhas e minhas faces são os planos. Ok? Tranquilo, né? Vamos pro próximo. Próximo, número 2. Vamos juntos. Vamos ao nosso segundo exercício, então, da lista. Um paralelepípedo retângulo possui 4 diagonais principais que se encontram no centro do sólido. Cada uma delas liga um vértice ao outro, tridimensionalmente oposto, como mostra a nossa figura. Ok. Se o sólido possui comprimento A, largura B e altura C, então cada diagonal principal tem medida dada por, olha só, foi dado a medida da diagonal. Ela é dada com raiz quadrada da
soma do meu lateral, comprimento e minha altura. Pronto. Aí pergunta qual que é o valor dessa diagonal. Gente, aplicação de fórmula simples, muito tranquilo. Você vai simplesmente substituir. Olha só então, vamos lá? Vamos calcular então. Diagonal vai ser raiz da soma dos quadrados. Vamos lá, então A, quem é A? 12. Então eu tenho 12 ao quadrado. Mais B, quem é B? Ó, 15. 15 ao quadrado. Mais, quem é C? 16 ao quadrado. Então ele está dentro da raiz. Ok, diagonal vai ser. Eu não posso somar aqui não, eu tenho que resolver a minha potência primeiro, cada um. Eu tenho que elevar o 12 ao quadrado, 12 ao quadrado, 144, mais 15 ao quadrado, 225, 16 ao quadrado, 256. Tudo está dentro da raiz, ok? Diagonal vai ser então, eu vou efetuar agora essa operação da soma, né? Então vai ser raiz quadrada de quem? Olha só, 144 mais 225 mais 256, vai dar 625. Diagonal é raiz de 625, 25. Pronto, tem a resposta? Então a diagonal vale letra C. Tranquilo? Vamos juntos. Próxima, 3. Diz assim, em um laboratório de matemática, há um cone de cilindro acrílico aberto na base, ok? E um cilindro de acrílico aberto em uma das bases. Ambos têm o mesmo raio da base e a mesma altura. A professora vira o cone com a base para cima, enche-o totalmente de água e joga o líquido no cilindro. Aí pergunta, quantas vezes ela precisa fazer isso para encher o cilindro completamente? 2 vezes, 3 vezes, 4 ou 6? Gente, veja só, o que vai acontecer? O cilindro tem raio R e o meu cone tem o mesmo raio. O cilindro tem a minha altura H e o cone também tem a mesma altura. Estamos falando de volume. O que tem dentro. Eu vou pegar tudo que tem dentro do cone e despejar no cilindro. Quantas vezes eu vou ter que fazer isso para encher o meu cilindro? Então é volume. Então vamos comparar a fórmula do volume. Qual que é a fórmula para encher? Observe que o meu cilindro, a forma do volume é igual a área da base vezes a altura. Então o que eu tenho na base do cilindro vezes a quantidade que eu vou encher. Isso é o volume. E qual que é o volume do cone? Volume do cone é a área da base, também vezes a altura, todos são iguais, só que aí é que está o detalhe, dividido por 3. Ele é 1/3 do volume do cilindro. Ou seja, se ele é 1/3, quantas vezes ele vai ter que fazer esse processo, quantas vezes vai ter que encher para poder despejar e encher também o cilindro? Já diz a dica, se ele é 1/3, você vai ter que fazer quantas vezes? 3 vezes, né? Letra B. Fácil, hein? Só lembrar da forma do volume. Vamos para o próximo? Vamos juntos, hein? Próximo, 4. A número 4 tem todo um enunciado, um contexto, narrando aqui sobre o balanceamento, sobre a ligação de 2 átomos, ok? Então tá. E ele deu já, e ele está pedindo qual que é, para a gente calcular o comprimento dessa ligação. Mas ele nos deu a fórmula. Ele colocou para a gente que L é o comprimento, L é o quadrado, ou seja, é igual ao comprimento ao quadrado, menos 2 vezes o comprimento vezes o cosseno do ângulo. Pronto, gente. É aplicação de fórmula simples, tá? E te deu para depois você vai colocar quais das respostas que você encontrou aqui. Tá. Ele deu o valor do ângulo para a gente, menos 1/3. Então vamos só aplicar. E observe uma coisa. Ele deu essa unidade Armstrong já transformada em metro. Olha só. Só que eu não vou utilizar ela transformada em metro. Ele citou ela no problema, mas a resposta toda que ele marcou para a gente, nenhuma tem. Então para que eu vou utilizar
essa situação, essa transformação. Não, vou usar pura e simplesmente do jeito que ela foi dada, um Armstrong. Vamos lá então? Angstrom, né? Vamos aplicar a fórmula, só isso. Então eu tenho que L, né? L ao quadrado é igual, olha só, comprimento ao quadrado. Quanto que é o comprimento? 1. Não vou usar, mais uma vez, não vou usar a transformada porque a resposta não está transformada. Então vamos usar 1, olha só, 1 ao quadrado, ok? Mais comprimento ao quadrado, 1 de novo ao quadrado, menos 2 vezes o comprimento, quanto que é? 1, vezes o comprimento novamente, que é 1, vezes o cosseno do ângulo que já foi dado, menos 1/3. Gente, muito tranquilo, vamos aplicar aqui, ó. L ao quadrado vai ser 1 ao quadrado, 1, mais 1 ao quadrado, 1. Olha essa aqui, menos vezes menos, mais 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2, ok? Tudo isso sobre quem? Ó, o 3, o denominador, vamos multiplicar 1, 1, 1, vai continuar sendo 3. Primeiro vou fazer esta adição, são simples, então eu tenho que L ao quadrado, 1 mais 1, 2, mais 2/3. O que eu tenho aqui? Soma de frações, denominadores 1, o que eu faço? Mínimo múltiplo comum, ok? Então vamos fazer aqui na frente, aqui, ó, próprio 3. Eu faço a divisão entre denominadores, né? Assim, lembram? Mínimo, o denominador dividido pelo denominador, o que eu encontrei eu multiplico pelo numerador. Então 3 dividido por 1, 3, vezes 2, 6, mais 3 dividido por 3, 1, vezes 2, 2. Ó, o que eu vou encontrar então? Que L ao quadrado vai ser então 6 mais 2, 8/3. Então eu tenho, se eu quero só o L, então olha o meu índice 2, o quadrado. Então vai ser L é igual a raiz quadrada de 8/3. Antes de extrair a raiz quadrada, eu vou fazer essa divisão. 8 dividido por 3. Então eu tenho que L vai ser igual a 8 dividido por 3, 2, já tem ela pronta aqui pra gente aqui, 2,666. Vai dar uma dízima, hein? Ou seja, 2,66, né? Ok? Isso é uma raiz quadrada. Eu só fiz 8 dividido por 3. Quanto que é a raiz quadrada de 2,666? Só apertar lá, vamos dizer, usando a calculadora, vai ser mais fácil para a gente aí, ó. 1,633. Tenho essa resposta? Ó, letra C. Tranquilo, né? Próxima, hein? Próxima já é a quinta. Número 5. O número 5 fala assim: os mapas da Terra são projeções do planeta. Perfeito, o mapa, projeção do nosso planeta, que ele tem a forma considerada esférica, não é? Tá, sobre uma superfície. Então tá, ele é a projeção da esfera, do globo, sobre uma superfície. O enunciado quer falar isso. Ele cita assim: considere que o raio da base do cilindro é igual ao raio da Terra e que a altura do cilindro é igual ao diâmetro da Terra. A altura do cilindro é igual ao diâmetro da Terra. Tranquilo. A área lateral de um cilindro de raio R e a altura H é dada por área do cilindro. Olha a área do cilindro. 2πr vezes a altura. Essa é a área para eu calcular a área do meu cilindro. Perfeito. A área da superfície esférica de raio R é dada por... agora da superfície esférica. Ela é dada sobre 4πr ao quadrado. Essas informações estão no enunciado. Ele pede para a gente calcular a razão entre elas. O que é a razão? É a divisão. A divisão entre elas, das duas áreas, da área do cilindro dividido pela área da minha esfera. Vamos fazer, a razão é divisão. Então, eu tenho que a área do meu cilindro sobre a área da minha esfera vai ser área do cilindro. Ele me deu aqui, ó, 2πr vezes a altura. 2π vezes r, que é o raio, vezes a altura.
sobre a área da esfera, que é 4πr ao quadrado. 4πr ao quadrado, ok? Vamos efetuar essa razão, então. O que eu posso fazer aqui é simplificar, né? Vamos simplificar, então. Olha só, esse 2, porque todas são produto, multiplicação, né? Então, vamos simplificar aqui, ó. Esse 2 com 4, o 2 deixa de existir e passa a ter um 2 aqui agora. Perfeito? Π com π deixou de existir. R com esse R ao quadrado, ó, sobra só um R embaixo. Então, o que ficou sobrando para mim? O que restou depois dessa simplificação? Então, a razão entre a área do cilindro e a área da esfera vai ser a altura que está em cima. Embaixo eu tenho aqui, ó, 2R. Perfeito? Tá. Mas nenhum ainda tem a informação da resposta. Mas observe o que ele me disse, o que ele falou para mim aqui, no início do problema. Que a altura do cilindro é igual ao diâmetro. O que é diâmetro de uma esfera? Diâmetro de uma esfera, de um cilindro, né? No caso, de um círculo, né? Diâmetro é 2 vezes o raio. Diâmetro vai de uma extremidade, passando pelo centro, a outra extremidade, a borda do meu círculo. Tá? De uma borda de um círculo a outra. Essa corda passa pelo diâmetro. Desculpa, passa pelo centro. O diâmetro, então, é essa corda que vai da borda do círculo a outra borda. Só que passa pelo centro. Então, ele é 2 vezes o raio, é o dobro, ó. Ele passa aqui o raio, ó, é 2 vezes. Então, essa altura eu posso substituir. Eu sei que a altura é 2 vezes o raio, porque ela é o diâmetro. E diâmetro é 2 vezes o raio. Então, eu tenho, então, que a razão entre a área do cilindro e a área da esfera é, no lugar, eu vou colocar então o que a altura é. Ela é o diâmetro e diâmetro é 2 vezes raio, sobre 2 raio. Ó, quando eu simplifico, não é que deixa de existir. Olha só, dividido pelo mesmo valor é 1. Onde eu tenho a resposta 1? Onde que eu tenho? Letra A, viu? Fácil, hein? Muito tranquilo. Gente, foi um prazer resolver essa lista. Próxima lista será o PET 2. Até lá, um abraço, professor Márcio.